Oi galera, estamos aqui para uma super entrevista com o Marcílio, para o nosso blog Muito Bem com Deus. Ele está contando todas as experiências dele, esses anos que ele tem visitado na presença do Senhor. Marcílio, a gente queria saber como era a sua vida sem Jesus? Minha vida, assim como a vida de todo homem, sem Jesus é um grande vazio, né? Só que a gente não tem noção disso, né? Antes de conhecer Jesus, eu já muito cedo tive um professor de história que me iniciou no ateísmo. Então, até os 24 anos de idade, eu não conhecia Jesus. Eu vim conhecer Jesus já com 24 anos de idade, através de um sonho. Um dia eu estava passando por uma situação muito difícil e ali naquele dia eu fiz uma coisa que até os meus 24 anos de idade eu nunca tinha feito. Eu me ajoelhei chorando, desesperado, sem saber o que fazer. Eu morava em São Paulo, estava sozinho até então, me sentindo muito solitário, e eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E naquele mesmo instante eu adormeci, sonhei com Jesus, tive um encontro muito lindo com Jesus, e de lá para cá, né, já fazem aí 13 anos, a minha vida tem sido totalmente transformada por essa presença maravilhosa. Mas antes era sempre um grande vazio. Pastor Marcílio, então conte agora pra gente como é agora a sua vida com Jesus, nessa nova caminhada. Bom, de 13 anos para cá, nossa vida teve um outro significado, né? Realmente Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda todo o quadro, né? Ele muda, ele transforma, ele liberta. Agora, uma das coisas principais que hoje eu sinto caminhando com Jesus é que eu consigo ver além do que eu vejo. Antigamente a gente tinha uma visão limitada das coisas. Hoje, conhecendo o mundo espiritual, sabendo como as forças do mal operam, sabendo como o mundo opera, a gente consegue entender melhor as pessoas, a gente consegue ter compreensão, ter mais amor, ter mais misericórdia. E sempre eu tenho essa sensação de que, poxa, eu era assim, né? Mas Jesus me libertou. Então, se essa pessoa é assim, com certeza Jesus também vai libertá-la. E eu gostaria de saber como você conheceu a Igreja da Paz na sua caminhada. Bom, isso é interessante. Há uns anos atrás eu morava numa cidade chamada Crateús, 400 quilômetros da capital Fortaleza, e eu estava muito bem. Tinha uma pequena loja, era um empresário, os negócios estavam indo bem, a gente tinha um apartamento, morávamos em casa própria, estava tudo muito bem. Eu achava que a minha vida já estava ali bem estruturada, então eu achava que a gente frequentava a igreja. Então estava tudo bem em algum sentido de que a vida ia seguindo. Mas como desde o tempo da minha conversão, Deus havia feito um chamado muito grande. E eu não entendi por que esse chamado nunca se cumpriu. E também não entendi como que esse chamado ia se cumprir. Porque Deus tinha coisas muito poderosas e que eu sabia que não podiam ser realizadas lá em Crateús. Não por causa da cidade, mas pelo contexto que eu tinha. Então eu passei a orar a Deus e buscar a Deus, e de um dia para o outro Deus falou: olha, larga tudo, vende tudo e vai embora para Fortaleza, que chegou o momento de eu realizar na sua vida aquilo que eu quero. E eu cheguei aqui e eu falei com a minha esposa, disse: olha, Deus está nos levando para Fortaleza, nós não temos motivo para ir. Eu fiquei 6 meses orando, e ela disse assim: mas Deus já falou comigo também há 6 meses atrás. Então foi a confirmação. Decidimos vender tudo, fomos para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, eu disse assim: Senhor, onde o Senhor quer me levar? E eu não sei se Deus falou e eu não quis escutar, ou se Deus ainda não tinha falado, ou que eu penso que todas as situações me levaram até a Igreja da Paz. Porque eu fiquei 1 ano e 2 meses visitando várias igrejas e perguntando para Deus: é aqui, Senhor? E Deus dizia: não é aqui. Eu dizia: é aqui, Senhor? Não é aqui. Até que um dia eu fui visitar a Igreja da Paz por acaso, né? Eu não tinha a menor intenção de ficar, mas tinha um cantor muito famoso lá, uma pessoa preciosa, hoje é meu amigo, o pastor Antônio Cirilo, e ele estava lá, e como qualquer evento, a minha cunhada tinha vindo de Crateús, ela soube, ela disse: o Antônio Cirilo vai estar numa igreja chamada Igreja da Paz. E eu: vamos lá, mas eu confesso, eu não tinha a menor intenção de ficar. Eu achava que o plano de Deus para mim era outro. Mas quando eu cheguei lá, eu fui bem recebido pelo pastor Eibe. Deus falou muito forte no meu coração, e isso já fazem 5 anos. E nesses 5 anos eu tenho vivido assim coisas fantásticas, né? Foi assim um crescimento muito explosivo, porque hoje a gente é líder de área, já é supervisor de área. Eu sou secretário da visão do MDA,
né? Hoje a gente tem aí centenas de igrejas e pastores que a gente dá cobertura. A gente já fez tanta coisa para Jesus, quer dizer, em pouco tempo, realmente aquilo que Deus havia falado se cumpriu. Marcílio, assim, o senhor já é um líder, né, setor de área, não é isso? Então, o senhor pode contar um segredo para os que estão assistindo para se tornarem um líder assim, poderoso assim também? Olha, não tem muito segredo, principalmente com relação à visão do MDA, porque toda terça-feira, né, o pastor Eibe, ele está ali contando, ele está ali falando. Eu acho que o grande segredo talvez seja obedecer, né? Obedecer à liderança, se envolver mais se envolver nos projetos da igreja, né? a EMP, os cursos, como o curso de membresia, por exemplo, tantas outras coisas que tem no trilho de liderança. Então o segredo realmente é ser fiel. Eu acho que uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante. Ele disse assim: como a visão do MDA já é algo pronto, já é algo assim amadurecido, já é algo que Deus está nos dando através da nossa liderança, a gente não precisa inventar a roda e nem precisa cair nos mesmos buracos que alguém já caiu por nós, né? Tem um ditado que diz que o verdadeiro, o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o verdadeiro sábio aprende com os erros dos outros. E diz também que o burro nunca aprende, não é o nosso caso. Eu queria saber qual o segredo para ter uma intimidade com Deus, na sua opinião. Olha, o segredo para a gente ter uma intimidade com Deus, eu acho que em primeiro lugar é uma constância, né? Uma perseverança, porque não é fácil a gente manter uma vida de disciplina, de oração. São tantas coisas, são tantos afazeres, são tantos trabalhos que aparecem para soterrar aquele tempo que a gente tem que ter com Deus. Então o segredo maior é você ter uma constância, é você ter uma agenda. Então se você trabalha todo dia, você vai para o trabalho 8 da manhã, acorda um pouquinho mais cedo, né? Se geralmente eu acordo 7h30, coloca o despertador 6h30, tira uma hora com Deus, porque você sabe que talvez ali durante aquele dia todo você não vai ter como tirar. Então, mas eu trabalho até 5 horas, eu sou empresário, então sai do trabalho 5 horas, não deixa o trabalho te pegar. Então volta para casa, tira teu tempo com Deus. Então o maior segredo mesmo realmente é a disciplina. Não tem atalho, não tem jeito, não tem uma fórmula mágica em que você possa estar explicando para as pessoas: olha, faça isso. Não tem. Não tem atalho. O segredo é a disciplina, a constância. Mas na sua opinião, o que impede um jovem, de um adulto, de crescer assim na obra de Deus? O que impede? A primeira coisa que impede o jovem de crescer, eu acho, na minha opinião, é uma ansiedade. Aliás, uma falsa ansiedade. A Bíblia diz que nós devemos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então o jovem, ele precisa entender que a vida é feita de etapas. Então há uma etapa que ele, se ele for pensar direitinho, houve uma etapa que tinham que trocar a fralda dele. Depois houve uma etapa que ele começou a engatinhar. Depois teve uma etapa que ele começou a se vestir sozinho. E por aí vai. Então a nossa vida é feita de etapas. Então quando chega em certa idade da nossa vida, há uma etapa da gente estudar. Há uma etapa da gente se dedicar às coisas de Deus. Há uma etapa da gente se dedicar a viver uma vida de santidade, uma vida separada. Então, se o jovem não queimar essas etapas, como muitos jovens às vezes fazem, eles eu estou cansado de ser bonzinho, né? Eu vou curtir, eu vou para balada, eu vou cair na bagaceira. Os jovens aqui no Ceará usam muito essa expressão. Verdade. Esse tipo de ansiedade, esse tipo de frustração é uma ansiedade falsa, que quer te levar a um caminho de perdição. Então você deve realmente ter o entendimento de que você está vivendo etapas. Então vai ter uma etapa da sua vida que você vai conhecer alguém, isso vai acontecer naturalmente. Vai ter uma etapa da sua vida que você vai arrumar um emprego, que você vai se formar. Há uma etapa da sua vida que você vai se preparar, que você vai se preparar para casar. Então, se você respeitar essas etapas sem fugir delas, você não vai ter problemas com falta de formação, que muitos jovens hoje no Brasil têm. Porque a maioria dos jovens no Brasil, o que é que acontece? Eles param de trabalhar, eles param de estudar muito cedo para trabalhar porque se envolvem com alguém. Nós não vamos ter problema de gravidez precoce, porque muitos jovens hoje eles querem pular a etapa da vida sexual. Então tem um tempo de santidade e separação.
A vida sexual é uma coisa mais para frente. Os jovens, eles queimam essa etapa, eles querem curtir logo, né? Eles querem comer logo o biscoito e aí acaba estragando o apetite para o almoço. Se o jovem aprender a respeitar essas etapas, ele vai ser bem sucedido. Marcílio, como é que a gente consegue ajudar aquelas pessoas, aqueles jovens que não lidam com a obediência? Olha, talvez a melhor coisa para lidar com pessoas que não lidam com obediência é nós sermos obedientes. Sabe, a nossa obediência, ela vai produzir bênçãos de Deus na nossa vida. E essas bênçãos, elas vão produzir testemunhos. Há um tempo, há uma época, principalmente na vida do jovem, que palavras não adiantam, né? Você não pode chegar para um jovem e dizer assim, rapaz, obedeça a seu pai. Ele vai dizer, não, você não conhece meu pai é chato, meu pai não é digno do meu respeito. Mas se você disser assim, rapaz, olha, respeite seu pai, porque eu tenho respeitado meu pai e tenho vivido aquela promessa que diz, né? Respeita pai e mãe, que te vai bem todas as coisas, serão longos os dias na terra. Então, se você vive algo para você transmitir para alguém com testemunho, aquela pessoa, a sua atitude vai ter um peso de transformar aquela pessoa. Não dá realmente para lidar no campo das palavras, tem que ser no campo das atitudes. Marcílio, qual conselho você deixa para quem está assistindo o nosso vídeo? Qual conselho você deixa para esses jovens e adultos que não experimentaram relacionamento com Deus ainda? Olha, não percam tempo. Eu sempre costumo dizer que Jesus não é religião. Ele não é mercadoria vendida em qualquer esquina de supermercado. Jesus é o alfa, o ômega. Ele é o Filho de Deus. As pessoas falam muito do termo religião, que quer dizer religare. Porque os evangélicos, os católicos, os espíritas, todos eles têm uma religião. Pode até isso ser uma verdade, porque existem muitas pessoas que têm uma religião. Elas vêm para a igreja, então a vida delas é uma vida de religiosidade. Mas Jesus, ele está acima das religiões. Eu não posso conceber a ideia de ir numa prateleira e encontrar lá vários santos, vários credos, várias coisas, e Jesus está lá no meio disso tudo. Eu sempre gosto de falar isso. Jesus não é religião. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é nosso amigo, ele nos ama. Para você semear uma vida de intimidade com ele, primeira coisa, não precisa você estar em nenhuma igreja. Porque se você não pertence a nenhuma religião, ou mesmo que você pertença, o que você deve fazer é convidá-lo para entrar no seu coração. Convidá-lo para ele te mostrar. A igreja, o local que você tiver, isso vai ser uma consequência dessa intimidade, desse relacionamento com ele. Então eu sou um pouco averso a achar que Jesus está aqui ou Jesus está ali. Não. Jesus está na igreja. A igreja é o corpo místico do Senhor. Ela é o corpo místico que congrega as pessoas. A igreja não são prédios, não são paredes. Jesus está no meio das pessoas, entre as pessoas e através das pessoas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não pensar que Jesus é uma religião, é não achar que igreja A ou religião B estão certo ou estão errado. Nada disso, nada disso, nada disso. Tudo que você tem que fazer é convidá-lo para ser seu amigo, convidá-lo para caminhar junto com ele, e deixa que o resto ele vai fazer. Nós queremos agradecer a oportunidade de o senhor estar compartilhando um pouco da sua vida conosco. E vocês, galera do blog, continuem ligados no blog Muito Bem com Deus, @blogspot.com.br, porque isso é só o começo!